No Evangelho de João, no capítulo 6, a Bíblia nos diz que Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Depois de realizar esse milagre, Jesus se retira e sobe ao monte para orar, enquanto os discípulos arrumam um barco e partem para o outro lado do rio. No meio daquela noite, uma tempestade acomete o barco e começa a assolar os discípulos, quando nesse momento Jesus vem caminhando sobre as águas e entra no barco e se junta aos discípulos para atravessar ao outro lado do rio. A realidade é que no outro dia, quando aquelas pessoas que participaram da multiplicação dos pães percebem que Jesus não está lá, eles se lembram que viram apenas um barco saindo com os discípulos, mas Jesus não estava nele. Então eles rodeiam as margens do rio e, chegando do outro lado, encontram Jesus e se indagam por quê, como foi que ele chegou aqui. Jesus então começa a ministrar o Evangelho para eles e começa a dizer que eles estavam o seguindo não apenas por quem ele era, mas porque queriam o alimento que Jesus estava dando, porque ele tinha enchido a barriga deles. E Jesus começa a pregar sobre o maná e diz: vocês precisam do pão do céu, vocês precisam do pão que alimente vocês para a eternidade, um pão que é um alimento espiritual, não apenas o alimento sólido, não apenas o alimento físico. Só que quando Jesus começa a falar sobre isso, algumas pessoas começam a se irritar, algumas pessoas começam a se sentir incomodadas, e então Jesus diz uma frase que faz com que muitos até o critiquem, no momento em que ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Na realidade, hoje em dia nós ouvimos essa frase praticamente todos os dias quando pensamos em Jesus Cristo no nosso subconsciente, porque comer da carne e beber do sangue de Cristo é nada mais nada menos que absorver o seu modo de viver, é viver como ele viveu, é andar como ele andou, é vestir como ele vestiu, é ter em nós a vida de Jesus Cristo totalmente incorporada para que nós possamos ser semelhantes ao Filho unigênito do Pai. Mas naquele dia, aquelas pessoas que estavam à sua volta não entenderam a sua palavra e não entenderam aquilo que Jesus tinha dito. Então, nesse momento, o que acontece é que quando Jesus ele fala essa frase, quando Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, a multidão que o seguia por conta dos milagres o abandona e só ficam os discípulos. Jesus então olha para os discípulos e diz: e vós, por que não vais também? Então Pedro olha para Jesus e diz uma das frases mais bonitas do Evangelho, quando ele diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde ou para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A realidade é que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o único que tem para nós o pão que alimenta espiritualmente, o pão que nos leva ao céu, à eternidade. E nesse momento, eu faço uma pergunta a você: quem é você diante de Jesus? Você é aquele que o abandona no momento em que ele lhe pede para absorver o seu estilo de vida? Você é alguém que não está disposto a abandonar as suas práticas pecaminosas, a abandonar os seus pecados, a abandonar os seus deslizes, a abandonar os seus gostos, suas vontades por Jesus? Ou você é alguém como Pedro e os discípulos que ficaram com ele e o seguiram porque estavam dispostos a abandonar tudo para seguir a Jesus e viver como ele viveu? Será que você está disposto a dizer: Senhor, para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna, e ser fiel a Jesus até o fim? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e reflita sobre essa palavre. Deixe o Senhor queimar dentro de você.